Habla Mulher. Oiê, eu sou a Isa Olivieri e antes de apresentar a minha convidada de hoje, eu gostaria de te pedir encarecidamente para ajudar esse podcast a continuar no ar. A gente está aqui lutando sem ganhar R$1 para esse podcast estar ao vivo e eu preciso da sua ajuda, compartilhando, curtindo, comentando, principalmente compartilhando em todas as plataformas. É assim que o algoritmo entende que pode entregar para outras pessoas. E essa é a forma gratuita que você pode estar ajudando a gente aqui a continuar trazendo esses conteúdos legais. Agora sim, eu posso chamar a minha convidada de hoje. Eu tenho o prazer de chamá-la de amiga, de parceira de vida. Tem sido uma grande companheira aqui nessa cidade pequena. Ela é psicóloga e hoje ela vai estar aqui comigo para responder as perguntas que vocês mandaram lá no Instagram. Ela também é mãe do Dante e da Morgana, meus amorzinhos. Seja bem-vinda ao Habla Mulher. Habla Mulher! Vou hablar muito. Mais do que a gente já habla. Um prazer estar aqui hoje. Te agradeço muito pelo convite. É um prazer. Ah, o prazer é meu, você Divido o sabe. mesmo prazer de estar compartilhando a vida numa cidade pequena com você. É um presente enorme. Quero começar, então, te pedindo para contar um pouco sobre como que é o método Psicologia do Cuidado da Luísa. Como que você enxerga que seja um caminho, o melhor caminho, o caminho que você resolve abordar com seus pacientes. E eu vou já direcionar, dizer por que eu estou fazendo essa pergunta, que é justamente para que todos que estão aqui ouvindo e assistindo possam conhecer melhor o seu trabalho e entender melhor você antes de você responder todas as perguntas. Psicologia do cuidado, acima de tudo, não é uma linha. Todas as linhas que tem são muito estudadas e pesquisadas, as pessoas estruturam. Então, assim, eu digo que eu faço psicologia do cuidado porque é algo que eu acredito e uma percepção prática. Nesses 10 anos de formada, é meio que uma percepção prática do que eu percebo. Uma das coisas que, dentro do meu trabalho, do que faz sentido para mim, uma coisa que eu uso muito. Então, eu digo sempre que eu faço psicologia do cuidado, que é como se eu assessorasse alguém a se cuidar. Porque todo mundo vem procurar terapia para se cuidar, né? Pensando em, não tá legal, como eu faço para melhorar. Então, a ideia é que eu ajude vocês a cuidarem de vocês, sabe? E sempre fiz isso de uma maneira um pouco do meu jeito. E aí, recentemente, com o seu incentivo, inclusive, comecei nas redes sociais aí. Eu já tinha aberto a conta há um tempo, há uns anos atrás, tipo antes da pandemia. E nunca tinha conseguido dar movimento. E aí, agora, estou no movimento, inspirada por mulheres incríveis como você. Eu fico muito feliz, porque eu tenho percebido que com esse podcast, o retorno que eu recebo das pessoas, que é o que me move a continuar, é justamente poder abraçar pessoas que se sentiram da mesma forma, que se sentem da mesma forma, compartilhar, né, histórias de vida e trazer pessoas aqui para contar suas histórias e tal. E é por isso que eu te incentivo muito. Eu acho que eu aprendi muito ouvindo mulheres nas redes sociais e tem um monte de gente que banaliza isso. Ah, é um vídeo. Sim, mas se você procura profissionais adequados, se você consegue fazer esse filtro, você pode trazer luz na vida de tantas pessoas, sabe? E muitas vezes o fato de você olhar uma coisa, aparecer no seu feed lá, alguma coisa específica, você às vezes para pensar na sua própria experiência, né? E aí eu comecei esse ano, quando eu comecei essa ideia de postar, era mais ou menos a ideia, assim. O meu primeiro vídeo tinha a ideia de fazer essa proposta para esse ano, para 2024, para a gente começar a tornar, já que a gente vai passar tempo no celular, não estou nem questionando o quanto é saudável ou não, mas enfim, a gente vive numa sociedade que passa tempo no celular, onde rolar o rio é recurso interno, recurso de parar um pouco, recurso de ansiedade. Exatamente. Então, que sejam coisas legais, né? Que a gente vai usar como recurso, que a gente consiga, pelo menos, preencher, que nesses momentos as pessoas também se deparem com algumas verdades, com algumas coisas, relativizem situações que passam. Sim, eu vejo exatamente. isso muito como uma ferramenta com mulheres que sofrem relações de abuso no geral. Costuma funcionar muito. Sim, é muito importante quando a gente ouve outras mulheres falando e dando seus relatos, como a gente se sente acolhida e no lugar de não se sentir sozinha, porque quando a gente está passando por essas situações é assim que a gente se sente, né? E eu acredito muito nesse caminho, fico feliz que você continue tocando esse seu Instagram, vai aparecer o @ aqui, vocês vão poder ir lá seguir.
E eu quero, esse episódio, fazer um pouquinho diferente. Normalmente eu converso bastante com os meus convidados e no final eu trago os quadros. Mas como a gente vai responder perguntas, eu acho que vai ficar mais legal trazer primeiro os quadros e depois a gente ir para as perguntas. Então, o primeiro quadro que eu vou fazer com você é um quadro de perguntas para a gente se conhecer um pouco mais. Mais do que você já me conhece. Isso. Ah, mas eu quero que todo mundo te conheça mais. Isso é quase perigoso. Gente, ela tá me cantando, vocês viram? 3 câmeras estão filmando isso ao vivo. Eu não resisto. Você me deixou sem graça agora. Olha, eu consegui deixar a Isa É constrangida. difícil. A primeira pergunta, tá? Amiga, o que te traz paz no on e no off? Tipo, vídeo de gatinho, é aquele rio que você fica rolando ali. O que te traz paz? Não o que você se sente ansiosa assistindo, mas algo que você consegue fazer online que te traz esse momento de tranquilidade e algum recurso off que também te traga a mesma sensação. Bom, tem 2 coisas que me dão muito prazer. Uma individualmente e outra coletivamente, né? Porque agora minha vida é dividida em individual e coletivo. Mas coletivamente eu gosto muito, meus filhos gostam muito de ver vídeo de bichinho fazendo graça, bichinho rodando, essas coisas todas. Você sabe bem. Sei. Então, às vezes eles pegam o celular assim e falam, mamãe. Aí eles falam o nome do bichinho específico, que eu não vou reproduzir, porque eu não vou ser ridícula a ponto de fazer o que eles fazem aqui. Tudo tem um limite. Mas, então eu gosto muito de ficar com os 2 vendo, às vezes, alguns videozinhos de bichinhos. E sozinha, no on, eu gosto muito de ver vídeo de receita. Eu adoro aquelas receitas que você fica ali hipnotizado um tempo, vendo o ovo bater, vendo a farinha chegar, não sei o que você salva. Você nunca vai fazer, mas você salva e é satisfatório. Você faz? Eu nunca faço, eu disse por mim. Eu salvo várias e falo, cara, isso é genial, eu quero muito fazer. E aí eu tenho uma infinidade de coisas salvas, mas eu gosto do assistir também. Exato. E traz muita ideia, paz. Você fala, vou fazer um negócio com metade dessa receita amanhã. Sim. É tipo isso. Não, eu acho legal, dá umas ideias boas também, né? Eu tenho assistido uns vídeos de... Eu não sei se eu já falei aqui, mas um cara... Eu já te falei isso, com certeza. Que ele faz mini cenários e leva pra floresta. Eu acho que eu já citei isso aqui. Vou deixar o arroba dele aqui dessa vez pra vocês poderem ir lá ver. É satisfatório demais ver como ele faz e ver depois pronto ali no meio da floresta. Parece que ele monta cenários pra doentes, assim. Na minha cabeça é isso que ele faz. Vou pedir pra ele ir lá pra casa. Botar Maravilhoso! Eu quero muito fazer isso em casa. Então eu fico pensando nisso. Falei, podia fazer isso aqui em casa, né? No off, o que eu gosto, o que me dá prazer? Cozinhar. Assim como eu gosto de ver, eu boto na prática ali depois. Eu gosto muito de cozinhar. E eu gosto de... Eu moro também pertinho do verde. Então, às vezes, eu gosto de ficar na varanda, assim, olhando, sentindo o ventinho, vendo os passarinhos. Isso, às vezes, me dá uma assentada. Mas também gosto de tomar banho. Tomar banho, mas só quando tô sofrendo. Quer dizer, não tomo banho só quando eu sofro. Mas, senão... Tudo bem que não tá tão distante de todo dia. Não, mas tem uma grande diferença entre tomar banho e gostar de tomar banho. Não. Assumo que não gosto. Tomo, porque eu sou adulta, eu tenho que tomar. Eu adoro. Eu tenho uma escorpião que me leva pro chuveiro e eu sofro. Eu escorro na parede, eu boto Betânia. Eu sou assim. Então, assim, quando, assim, às vezes eu não tô bem, o meu prazer off é isso. É escorrer na parede ao som de Betânia com incenso e vela. Que chama o famoso banho premium, né? O banho premium, que você pode levar para vários lugares ali. Agora. Mas então, a zoeira é justamente essa. O banho premium você bota uma velhinha, você faz todo um spa, um climinha pra você. Você pode levar seu companheiro ali, toy, que eu quero dizer, tá, galera? Não tô falando de macho aqui, porque aqui a gente não fala de macho. Isso eu deixo para outro momento. Chorar e escorrer, eu prefiro ficar não, pra quê? É um momento individual, mas não é mesmo? Mas o toy pode ajudar. A segunda pergunta, que é um hobby que você não abre mão. Tô ficando repetitivo. Eu gosto de cozinhar, louca. É um hobby pra você? É real. É tipo assim, você cozinha como um hobby? Eu não consigo, cara. De verdade, com prazer. Mas é porque eu não tenho que ficar cozinhando todo dia, o tempo todo. Ah, sim. Eu acho que é isso que me mata. Exatamente. Cozinhar de batalhão, assim, todo dia pra 4 pessoas, isso pra mim é... exaustivo, eu morro né? por dentro, assim. Já tive muitos desses momentos. Só que agora, meus filhos almoçam na escola...
eu e meu marido almoçamos em casa, mas aí a gente vai variando. Aí Sim, um não é dia- tão uma coisa tão... Você pode isso, comer uma coisa mais simples, Eu não né? preciso alimentar ele tem Sim. 2 braços, então assim... Não, e você não precisa pensar na comida da criança. Exatamente, Só isso já exatamente. é Se eu quiser comer só brócolis cozido, porque eu tenho 3 minutos pra Sim. Não, cozinhar, se você quiser comer um pacote de biscoito também, o problema Isso, é seu, também, entendeu? isso. Só que você não pode dar um pacote de biscoito pro seu filho. Pode, não- porque por acaso- você vai não pode? se... Aquela, hã? Não pode? Quem disse que não acho eu fiz pode? errado até agora. Não, brincadeira. Cara, porque, assim, não, mas eu vou abrir um negócio aqui. Eu vou até lembra um quadro do Calcinha Larga, que era Mãe de Merda. Esses dias as crianças almoçaram cachorro-quente. Porque assim, era o que tinha. Não dava pra tempo de fazer comida depois do aniversário do Manu. Cara, almoçaram cachorro-quente. Posso assumir que eu dei pode- cachorro-quente para as Isso. pessoas também trazerem Não, essa por favor, leveza. sim. Eles não comem cachorro-quente todo dia no almoço. Mas era melhor comer cachorro-quente e uma banana depois do que não comer nada. Exatamente. Então, assim, tá entendendo? Gente, não. Vamos tirar esse chicote das costas das mães, né? Pelo amor Não, de e Deus. naturalizar um pouco isso também. Ai. Não é porque tá muito sujo um dia e vai dormir sujo que a perna da criança vai cair. É, Ninguém tá falando não é que você dorme vai- todo dia é. sujo, mas, pô... Um dia ou outro vai dormir sujo, um dia ou outro vai comer besteira, um fim de semana inteiro, às vezes. A gente tá correndo risco de ser cancelado, você sabe, né? Vem, mães que gostam de mães ditar normais, coisas. mães Vem normais. cancelar a gente. Ei, tô falando tudo errado já. Terceira pergunta. Uma mania estranha da Luísa. Mania estranha? Sim, que ninguém sabe. Você sabe que você já fez essa pergunta em outros podcasts, eu obviamente assisto todos, né? E aí eu lembro, toda vez que eu ouço isso nos podcasts que eu ouço seus, eu fico pensando nas minhas, e eu sempre tenho várias respostas. Aí quando eu chego aqui hoje, Não tem. ué, mania estranha, filha da puta, você já tinha pensado Vem. tantas vezes dessa mania. Traz Cadê? uma. Não, mas tem uma que é mulher. estranha, que eu adoro. Habla, mulher. Eu tenho colaboradores que fazem ela pra mim. É... Barulhinho do gelo na água. Como Quando assim? você bota o Ah, gelo que dentro da água, estala. Clec, 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 clec. Ai, é bom demais, né, gente? Eu também gosto de algumas palavras, como almôndega. Habla, mulher. Toda vez que É alguém boa fala a almôndega, eu almôndega. fico assim, almôndega. É uma almôndega. É, Ela um negócio é meio umami, meditativo. né? Ela é uma palavra... Isso, pode ser meio Ela é uma palavra cheinha, É. fofinha, né? gostosa, abraça. Eu te entendo, eu tô entrando na sua brisa, amiga. Total. Tô indo junto. Uma memória de infância. Ai, Primeiro, assim, que vem na ai, sua que cabeça. difícil, então. É a primeira que eu acho que sempre vem. Gente, tô me sentindo agora no... No divã da... Cara a cara com Gabi, de frente com Gabi, Quem Confissões sou eu? da Xuxa, Quem sou sei eu? lá. É, aquele quadro do Faustão do... Lembra daquele quadro que a Xuxa sentava no sofá e ficava perguntando exatamente essas coisas? É, Então, eu sou a Xuxa, gente. Eu não sei se lembra exatamente, mas eu lembro tinha do Faustão também, Arquivo Confidencial. Tipo, É, Arquivo tipo Confidencial, isso. o que você lembra? Conta aí, sua primeira memória de infância. Luísa para Luísa. É... Primeira memória de infância. A minha avó mora até hoje num prédio muito comprido, que tem um corredor gigantesco, tipo digno do Iluminado, sabe? Tipo aquele... É muito comprido. Vai de uma rua a outra. Medo. Todo mundo fica nervoso. Ele fala, caraca. Só que esse prédio, no verão, ele tem uma angulação da luz solar. Ou talvez eu só estivesse de férias e ia pra lá no horário diferente. Talvez fosse só isso. Mas nas minhas férias, quando eu era criança, nesse corredor da minha avó, eu adorava a sensação, criança gosta de verão, né, atualmente. Mas eu gostava muito do verão, porque eu estava de férias, ia para casa da minha avó, chegava no prédio dela no horário, que aí tava aquela luz, aquele corredor tipo do iluminado, todo iluminado, sabe? Mas iluminado de sol e não de trevas. Era muito legal, assim. Me dá uma sensação de, ai, que Estou gostoso. em casa. Ai, que acolhedor. Isso. Ai, que delícia de memória. É uma memória visual, né? Não é de um momento específico, é de um lugar específico. Acho que visual e de sensação, assim. Sim, Toda vez sim. que vem, eu lembro daquele quentinho, Então, você do lembra do calor. lugar, ela te abraça. Que, aliás, é um recurso terapêutico muito usado, hein? Esse. Porque você entende como Quem a pessoa disse que essas sente. perguntas são à toa? Olha ela! Então, eu quero agora uma dica de viagem. Pode ser um lugar, assim, que você já foi e que você quer que as pessoas conheçam, ou um lugar que você sonha em viajar. Então, eu viajei pouco até hoje na minha vida. Tenho uma esperança de uma viagem para São Tomé das Letras no meu aniversário esse ano. Que me parece bem promissora. Mas, sei lá, eu acho que eu tenho muita vontade de... Como eu viajei muito pouco, viajei assim só pelo Rio, não saí muito nem do estado do Rio.
Então, minha vontade é mais conhecer o Brasil. Eu tenho uma coisa assim de conhecer o Brasil e aqueles cantinhos. E não é tipo, eu vou em Fernando de Noronha. Não que não seja lindo, mas assim, não é muito minha pegada, sabe? Te entendo super. Eu curto mais, sei lá, fui naquele vilarejozinho ali que tinha no interior ali de Minas. E aí, É uma delícia. tomei café com eles e vi qual é a diversão do lugar. Enfim, gosto de ver as diferenças, eu gosto de ver as nuances. Eu assim. também. Entender como aquelas pessoas vivem, o que é importante pra elas, mais do que... Eu também, super. Eu gosto de viajar para os lugares, até os mais badalados, e fazer totalmente o contrário que todo mundo faz. Então, se as pessoas vão pro, sei lá, pegar o passeio de barco, sei lá, em Na São Ilha Miguel do Grande. Gostoso, por exemplo. Eu fui em São Miguel do Gostoso, aí tem o famoso passeio. A gente ficou num lugarzinho, e aí a gente foi conhecer os vilarejos, e alugamos um 4x4 e fomos andando pela praia. Tipo assim, lugar totalmente deserto que... Casa de pescador na praia, sabe? Assim, lugar bem E aí te convidam pobrinho. pra vir, come aqui. E aquele que você passa, todo mundo dá tchau, assim, é muito fofo. É meio a cidade E que a gente é mora, né? lidar Você com. passa, todo mundo dá Só que você pensa num vilarejo de pescador, Sim. cara. Coisa mais Incrível, linda, incrível. linda. E interessante também, né? Que as pessoas ficam meio olhando assim. E é legal também pra você conhecer outras realidades, entender outras realidades, né? Aquela ali é a realidade daquelas pessoas que parece que não existe pra quem mora na cidade grande, né? E internacional, eu sempre quis ir pra Índia. É um sonho meio que desde sempre. Eu gosto da vida mística. Eu sou astrolouca. Não, mas eu gosto da vida mística. E aí sempre foi meio que um sonho ir pra Índia. E aí depois que eu me casei com o Gabriel, a gente bolou meio que uma estratégia de viagem, de coisas. Então a gente tem um sonho de um dia fazer Itália, Grécia e Índia. Uau. Pra matar vários sonhos. Vai acontecer, amiga. Mais breve do que você imagina. Eu vou estar aí torcendo pra isso. Isso, Agora- você vai junto com a gente. Você e o Vitor. Aí a gente vai ter que passar em cada um Amsterdã. na Aí a cabine gente vai ter que individual. passar em Amsterdã. Agora eu quero um lugar que você ama comer. Pode ser qualquer lugar. Eu vi os Uma podcasts, dica. todo mundo falando em São Paulo, coisas incríveis. Então dá dicas mais palpáveis pra quem tá te ouvindo. Tá louca. Então, vocês deram dicas incríveis. Então, a pizza do Zona Sul. Mas, real, eu gosto A gente muito pode da pizza do indicar, Zona a gente Sul. tem uma indicação boa aqui, Miguel Pereira. É verdade, Miguel Pereira. Miguel Pereira tem um restaurante incrível. Que por acaso a gente conhece. Por João, acaso. olha. Mas, assim, a Isa, todo lugar que vai tem o endereço desse lugar e eu também. Porque a gente vai pedindo. É o Matheus Bezerra. Chefe O Matheus melhor Bezerra. hambúrguer do estado do Rio de Janeiro em Agora em Miguel Pereira. Quase ninguém vai entender a piada. Não, tudo bem, mas é real. Sigam, eu vou botar o arroba dele Sigam, aqui. maravilhoso. Sigam, porque é surreal. Isso. Quando vocês vierem, Eu sou fã número 1. ver o Parque dos Dinos, não deixem de comer lá. Não deixem. Um benefício pro estômago de vocês. Vocês não vão querer mais nada na vida de vocês. Papo reto. Eu queria, por último, quadro Pequena Alegria e Pequena Tristeza. E eu quero que você me diga uma pequena alegria e uma pequena tristeza de ser mulher para a Luísa. Uma pequena tristeza, ter que usar sutiã. Uma pequena alegria, tirar o sutiã. Fim. Foi sucinta. Não, acho que é o principal, assim. Sutiã é muito ruim, gente. Pelo amor de Deus. Muito ruim, muito ruim. E eu tô Não, e a cada pequena vez tristeza, menos. Ter que lidar com a maior parte dos homens também é muito difícil. Que não se cuidam, que não se preservam, que não falam, não hablam. Façam um quadro Hablam Homens, não é? Mas o quê? Vão falar? Tem que falar, gente. Vamos, né? vamos. Cuidar, falar, lidar com Mas pessoas isso- que não se cuidam é muito chato. E homens não se cuidam. É mais um reflexo desse machismo tão frágil, né? Dessa masculinidade tão frágil que até o autocuidado vira uma questão, né? E, uma boa pergunta. Me fala um autocuidado que você não abre mão. Ei, psicóloga. Eita. Então, deixa eu pensar. Acho que o banho pensado, o banho premium, independente do momento do sofrimento ou não, eu acho que me recolher, estar na água, eu comigo, sentindo. Eu sou uma pessoa muito de toque, né? De sensações. Então, entrar em contato comigo, estar só comigo, estar em silêncio, são coisas que pra mim... E minha terapia também. Então, assim, altos cuidados indispensáveis pra mim. Quem Pode- diria que a psicóloga ia falar de terapia, né, gente? Que coisa. Bom, amiga, eu acho que agora a gente podia tomar um cafezinho. Vamos tomar um cafezinho? vamos. Então vamos Vamos. sentar ali na Gosto. mesa?
Que agora a gente pode, depois desse cafezinho, ir para as perguntas dos nossos ouvintes. Me sinto pronta. Vamos lá, primeira pergunta. Como saber a hora de terminar um relacionamento? Estamos falando de um relacionamento amoroso, né? Tá. Bom, a minha primeira sugestão é procure um psicólogo. Não, tô brincando. Então, isso tem várias coisas no meio disso, né? O que você construiu nesse relacionamento? O que você está fazendo nesse relacionamento? O que você espera desse relacionamento? Qual é a troca? Então, acho que primeiro a gente tem que entender, né? O que você mudou ao longo desse relacionamento, outra pessoa mudou ao longo do relacionamento. Que relacionamento é esse? Como é? Não tem como dizer assim, tipo, isso sinaliza que é a hora. Mas eu acho que, no geral, em algum momento, uma coisa que era fundamental que você tivesse nessa troca que você não está tendo, ou você conversa com o parceiro, ou você termina, então é meio vago. Mas eu acho que tem que fazer essas perguntas para si mesmo, assim. Até para depois não, meu Deus, eu terminei, mas preciso voltar. Para não ficar no famoso vai e volta. Eu acho que então é importante também mapear colocar na balança, né? O que esse relacionamento te traz de bom, o que esse relacionamento te traz de ruim. E entender, se essa balança estiver mais pro ruim, e aí você vai ver que não vale a pena. E só você pode dizer isso, né? Exatamente. Contar um recorte da sua relação, seja aqui ou seja para sua terapeuta, se você não tiver isso resolvido e entendido, eu acho que você pode começar a fazer uma lista. Coisas boas que essa pessoa me traz. Sim. Tudo. De todos os aspectos. Inclusive a escrita. Escrita, joga pro papel, né? Parâmetro visual no papel, escrito, sim. prós, contras. Sim. Eu acho só que a gente não... Quando for fazer isso, independente de qualquer recurso, não entrar num lugar muito simplista, né? Entender. E entender também o quanto de diálogo tem com essa outra pessoa para poder pensar no que vai reconstruir ou não, se vale a pena falar. Que uma coisa que eu percebo muito na clínica é que é muito comum também que as pessoas entrem numa de eu decidi e é isso. Então eu decidi, olha, eu tô terminando. Qual é o comprometimento que tem entre as pessoas também? De tipo, isso aqui não tá legal. Você precisa comunicar também pro outro o que não tá bom, né? Eu acho que tem um lugar de responsabilidade do outro. E, enfim, o termo de responsabilidade afetiva tá muito top atualmente, né? Muito em voga. Mas eu acho que isso é, de fato, uma responsabilidade com o outro, sabe? Se vocês estão partilhando alguma coisa, se duas pessoas escolheram uma coisa, eu acho que é muito importante você... entrar em contato com você, com o que nessa relação, o que nesse acordo não tá sendo bom o suficiente, o que nessa troca não tá equivalendo, não tá balançando bem, para você dialogar com o outro e dentro desse diálogo com o outro, você poder, inclusive, decidir, olha, então para mim não faz mais sentido, mas não ajuste, assim. Então, sim, até pro outro ter a chance também de falar, porque às vezes o que você pensa que é um grande problema pode não ser. Às vezes você só não tem mais interesse mesmo e você precisa dizer isso pro outro de uma forma honesta, né? Eu acho que mapear isso e se entender quais são os seus limites e onde está a sua régua, o que é bom para você, é o primeiro passo para conseguir construir esse diálogo, né? Exatamente. Bom, vou para a próxima pergunta. Vamos. Como identificar que preciso procurar um psicólogo? Aí eu posso emendar essa numa outra para ser mais... Porque eu acho que elas se complementam. Todo mundo precisa fazer terapia? Então, tem uma maneira de abordar esse tema que eu acho muito legal, assim. Que, na verdade, todo mundo tem várias esferas, né? Tem a esfera das emoções, a esfera dos pensamentos. Mentira, eu fiz emoções, mas emoções não é aqui. Tem a esfera das emoções, tem a esfera do pensamento, tem a esfera da ação. Então, todo mundo tem várias esferas. E aí, quando você, por exemplo, tem uma dissonância entre uma esfera e outra, nessa perspectiva é o momento. Por exemplo... eu sempre me sinto mal quando alguém faz essa coisa comigo. E aí, só que qual é a ação? Você fica passivão lá, só ouvindo, ou só recebendo a coisa que você não gosta. Então, quando assim, você pensa uma coisa, sente outra, e age de outra, enfim, quando tem uma dissonância em qualquer uma dessas esferas, normalmente é um bom momento para você procurar terapia para entender por que o que eu estou pensando e como eu estou sentindo e o que eu estou fazendo não estão de acordo. Que é óbvio, gente, é importante lembrar que todos nós estamos na vida e sofremos flutuações, então tem momentos e momentos. Então tem uma situação que vai desregular, tem outra situação com desregulamentos.
todo mundo vai ter isso, mas quando você percebe que, caraca, toda vez nesse tipo de situação tem isso, ou então nesse trecho está sendo muito difícil tal coisa, então eu acho que é um bom indicativo. E quando você me pergunta, todo mundo precisa fazer terapia? Você não, né, nossos adoráveis? Através de você. Quando me pergunta, todo mundo precisa fazer terapia? Eu acho que isso é uma resposta que depende. Eu acho que o principal nessa resposta quando você não tem o básico, você não vai fazer terapia. Uma pessoa que não tem condição de ter alimento todo dia, que não tem os seus direitos básicos, moradia, alimentação, esgoto, não tem como você chegar para uma pessoa dessa e falar assim, então, vamos pensar sobre aquele trauma seu infantil. Cara, não, assim, a gente precisa ter o básico sanado, para aí a gente pensar em fazer terapia. Porque aí abre espaço, né? Com fome você não vai pensar em trauma. Sim, acaba que é um privilégio, né? A gente pode... a gente está falando de uma bolha específica que pode priorizar isso, ou que deseja priorizar isso. Mas eu acho que é importante lembrar também que temos canais de ajuda muito mais baratos ou sociais, até, inclusive, gratuitos, que a gente pode buscar como ferramenta, sempre. ou, como a gente disse mais cedo, inclusive, ouvir e procurar profissionais que criem conteúdos que te ajudem de alguma forma. Eu acho que pode ser um caminho também, né? Com certeza. Eu acho que, assim, quanto mais você é exposto a um tipo de assunto, a uma determinada coisa, maior a possibilidade de você aprender sobre aquilo, de você aprofundar naquilo, de você ficar mais em contato com aquilo. É que nem... Bom, é um mecanismo cerebral, né? É que nem, sei lá, você pensa que tá grávida, cruz credo, isola. Mas aí você vê... Batemos até na madeira. Você pensa que tá grávida e aí você começa a ver bebê em tudo. Então, sei lá, você se dá conta que tá no relacionamento abusivo, e aí você começa a ver conteúdo disso em tudo, ou ler... A sua atenção fica voltada para aquilo que você pensa sobre. Só que realmente, assim, tem lugares que cobram preços sociais, tem lugares que, inclusive, não cobram, mas é um fato, assim, se você passa 5 horas no transporte público, 10 horas trabalhando, tem algum tipo, tem privações de várias outras coisas, cara, é inevitável. Você não vai, parar aquele momento de noite que você vai estar vendo, sei lá, novela e ficar pensando, o meu relacionamento, que aliás, inclusive, novelas e todos os meios de comunicação também são ótimos comunicadores nisso, né, de mostrar, por isso que é tão importante mostrar a variedade, né, das coisas, porque ali vira um foco. Mas eu acho que é relativo, assim, terapia é para todo mundo que está disposto, é para todo mundo que tem condição básica. Então não vou ajudar alguém que tá numa camada hiper, como fala? Sem privilégio. Periférica, talvez. Periférica, pode ser. Então, que então não essas vai pessoas... ser a prioridade da vida da pessoa, Exatamente. né? Por mais que acaba entrando num lugar de romantizar esse, né? Exatamente. Todo mundo tem que fazer, então vira mais uma cobrança. E Exatamente. às vezes você não cabe tempo na sua vida, porque, de fato, você precisa priorizar outras coisas. Então, também tirar esse peso, né? Não é para ser um peso, não é para ser uma cobrança. Exatamente. Acho que tem outros meios que a gente pode buscar que vai ajudar Exatamente. bastante. Vou para a próxima. Combinado. Esse tem um relato aqui. Vamos lá. Sinto que odeio a criação que recebi, mas quando percebo, estou jogando as mesmas frustrações para os meus filhos. Na prática, eu sei que não devo me culpar, mas no dia a dia eu tenho a impressão que não consigo me reeducar e educar os meus filhos ao mesmo tempo. Como lidar? Difícil. Bom, eu acho que essa é o grande lance, inclusive, de você fazer um processo psicoterapêutico. É você começar a se perceber com recursos, inclusive para repassar esses recursos. Definitivamente, só o fato de você reconhecer que você passou por uma dor e que você não quer repetir, pode parecer bobo, mas isso já muda. Já muda a relação que você cria, já muda na subjetividade da relação com os filhos, já muda, tipo, bom, eu sei que não é bem por aí, mas nesse momento eu não consigo fazer diferente. Eu acho que só de ter essa consciência já constrói diferente a relação.
Eu acho que quando coloca nesse lugar de, caraca, eu não consigo me reeducar para educar meus filhos, já entra num lugar de cobrança muito pesado. Já é um peso, né? Exatamente. Você já recebe isso com um peso e uma culpa de... Óbvio que você não vai conseguir, porque é impossível, né? E entra com uma cobrança também de que você não vai errar. E que você não vai perder a paciência, porque você é mais esclarecida, né? Então... É complexo, eu acho que toda mãe vive isso e a gente precisa falar sobre isso, se abraçar também, porque tá tudo bem, tá tudo certo. Tá tudo bem fazer Você exatamente vai como seus pais gritar, fazem em outras você situações. vai perder a cabeça, mas lembre-se de fazer diferente, de pedir desculpa, né? Eu acho que é por esse caminho, Eu né? acho que a consciência de que você tá nesse processo e o lugar de que você parte no sentido de... Caraca, eu fiz 10 vezes a mesma coisa e eu sei que não é pra fazer assim. Uma você vai fazer diferente, sabe? E isso já te dá mais recurso pra fazer outras 10 vezes. E aí você vai, na 11ª de novo, fazer diferente. E aí você já vai ter, pô, já tenho 2 experiências aqui já de outra ação. Sim. E é isso, sabe? Tipo, não é a terapia em si, nenhuma terapia em si vai te dar a solução da coisa. Mas vai te ajudar a ter recurso. O recurso é pedir desculpa, falar desculpa. A mamãe aprendeu assim. A mamãe não gosta da maneira que ela aprendeu. E eu não gosto de fazer você fiz ficar errado. se sentindo assim. Eu sei como você tá se sentindo, porque eu já me senti igual. Me desculpa por isso. Eu vou tentar arrumar um jeito melhor, tá bom? Mas mesmo assim, olha, não pode isso. Não, e é importante isso. A gente não confunde isso. E falar, ai, desculpa, não, pode fazer tudo. Não. Que também acho que a gente tá vivendo uma certa crise de limites de uma maneira geral. Assim. Sim. Em nome De de uma querer... educação positiva que põe limites. De distorcer essa educação positiva para um lugar de... essa liberdade que uma criança não consegue lidar com ela sozinha, não tem capacidade e precisa do auxílio do limite do adulto, né? Exatamente. Até porque uma das grandes fontes de ansiedade, eu tive uma professora uma vez que falou isso, eu achei muito impressionante, assim. Quer dizer, ela não falou isso porque todo mundo fala, mas ela deu um exemplo de em outros tempos, como era muito mais fácil quando você tem escolha entre a escolha A e a escolha B, tá bom, você tem 2 opções. Quando você tem um infinito de possibilidades, e enfim, conforme o mundo vem desenvolvendo, a gente tem cada vez mais opção para qualquer coisa, vários filtros, várias formas de falar, a gente tem cada vez mais opção para tudo, se torna meio angustiante. Então, quando você dá para a criança, você deixa ela diante do mar de opções, isso é muito angustiante. E aí a criança fica o quê? Ansiosa. Fica ansiosa, tem um monte de comportamento birra. E aí, caraca, cara, óbvio, a gente tem que realinhar. Não é... Minimamente encaminhar, né? Minimamente dar uma ideia mais concreta, Exatamente. dar uma mastigada na coisa, até que ele tenha capacidade de fazer isso, né? Exatamente. E eu acho que é importante lembrar também, principalmente mães, é um processo, né? Você está vivendo esse processo, você está no meio do processo, e seu filho também está no meio do processo. Você já está nele, se você já reparou que você já está atenta, você está no processo. Então, calma também, né? Perceber faz parte do processo. Sim, Perceber já faz fazer diferente. Tira o peso, calma, que vai dar tudo certo. Tem muito estudo que fala do lugar do observador, né? Como ter um observador numa pesquisa, como muda o resultado da pesquisa, como muda o resultado da coisa. Então, só o fato de você se perceber já é tipo um observador ali alterando o resultado. Então, cara, sim, acho total. que inicialmente relaxar. Você já começou, né? Já tá aí. Já tá Só se cobra acontecendo. menos. Vou pra próxima. Essa é polêmica, hein? Como inserir um assunto delicado para o meu parceiro ou parceira? Por exemplo, abrir a relação, falar de uma bissexualidade, fetiches e afins. Precisa falar tudo pro parceiro? Já vou dar um plus aqui na Você já tá com uma pergunta extra. Que eu já venho trazendo. A gente precisa? Você acha, assim, o que você acha? Eu acho que tem 2 coisas que talvez pareçam antagônicas nas perguntas e na resposta que eu vou dar. Eu acho que, assim, a base de uma relação eu acho que, bom, sou psicóloga, diálogo, falar, forma de expressar, forma de comunicar para o outro aquilo que você quer ouvir ou aquilo que é importante para você. Eu acho que na comunicação reside todos os vínculos. Então, assim, você escolher uma pessoa para estar com você,
Se é alguém com quem você tem insegurança de falar sobre uma parte de você, eu acho que já tem alguma coisa que tem que ficar atento. É óbvio que todo mundo tem as suas intimidades e particularidades e coisas que às vezes não querem falar. Mas, por exemplo, se é uma coisa que fala sobre a relação, bom, bissexualidade, abrir relação, caraca, então assim, são coisas que estão absolutamente intrincadas na relação. Não significa que o outro tem que aceitar ou tem que concordar com qualquer coisa, né? Tipo, abrir relação, pô, pra mim dá, pra você não dá. Tá bom. Ah, ó, eu sou bissexual, posso trazer alguém? Ah, pode, não pode. Então, assim, é importante saber que quando você está em relação com o outro, tem vários combinados com o outro, vários acordos claros e vários acordos velados, né? Tem vários. A parte mais legal das relações, eu acho, que são os acordos velados. Adoro os acordos velados. Aquele que a pessoa faz e faz, você já sabe, assim, tipo, aquilo ali significa. Então. Aquela troca de olhar que só vocês sabem, né? Se fala no olhar. Mas eu acho que todas as relações têm vários acordos, vários combinados, vários contratos falados, pronunciados e não. Então, quando você vai trazer para o outro alguma coisa numa esfera que impacta tanto a relação para com o outro, que fala de uma... Eu acho que é importante, se você se sente trava de falar, e aí é importante ver se essas travas são suas, internas, se são travas sobre você se sentir à vontade para estabelecer a relação com o outro. Eu acho que é importante investigar isso, mas de qualquer maneira, eu acho que a base de uma relação é justamente você poder se sentir confortável para falar com o outro todas as suas partes, né? E, ao mesmo tempo, quando você me pergunta, o outro tem que saber tudo? Eu também acho que não. Assim, cada um tem a sua singularidade. E a partir do momento em que alguma coisa minha não diz respeito àquela relação, porque é sobre mim, é sobre alguma coisa minha, talvez eu não precise. Eu acho que é importante também, quando você escolhe não falar sobre isso, você ficar de boa com isso. Porque se você escolhe não falar e fica sofrendo, também não é um bom caminho. Então, qual é o peso disso que você quer falar para você e para sua relação? Isso está te fazendo sofrer? Isso é importante que o outro saiba, né? Qual é o impacto na relação Qual é o disso? impacto na relação? Se você quer guardar isso só para você, você tá... Como que tá, né? Resolvido ali. Então, acho que é primeiro resolver pra você, né? O que aquilo significa de seu pra Sim. você e tudo mais. Qual é o impacto Se daquilo é importante na relação. abrir Exatamente. isso pra ir trazendo a relação. Mas eu acho que é bem difícil mesmo, assim. Como chegar e introduzir esse assunto, né? Assuntos mais delicados. Mas... E numa perspectiva feminista, a gente está falando de uma geração de mulheres que ainda foi criada no intuito de eu não posso decepcionar o outro, eu preciso ser escolhida. Tem sempre esse lugar, assim, né? De, não, mas o outro espera isso de mim. Tem sempre um olhar muito grande no outro. Sim. E muito pequeno na gente. Eu acho que as gerações novas vão estar melhorando. Eu espero, mas será? A gente é muito de uma geração assim, então... Total, e a gente carrega muito isso o tempo todo, né? Essas Muito. perguntas são um reflexo disso total. Será que o outro vai me amar se eu mostrar essa parte de mim? Será que você quer continuar com o outro se ele não amar essa parte de você? Você está disposta a abrir mão dessa parte de você? Exatamente. E aí é a balança de novo. Eu tô disposta a abrir para essa pessoa isso. Quando eu abro para essa pessoa, ela tem o direito de escolher. E eu tô bem para lidar com a escolha dessa pessoa, né? Terapia na gata! E essa é uma das coisas que muito chega em terapia, assim. Mas eu não vou expor pro outro, porque se eu expor e o outro não gostar, o outro me machucar... E é muito difícil que as pessoas se façam essa pergunta, falando, tá bom, mas se o outro... Tripudiar, que falamos emocionados, né? Agora é a era dos emocionados. Mas se eu mostrar esse meu lado frágil e sensível, o outro não quiser, o vulnerável... Tu quer estar com alguém que não sabe cuidar do seu lado vulnerável? Obrigada. Sabe? Eu acho que é importante, e eu sinto um pouco isso também dessa nova geração, abrindo aqui uma pauta para ser cancelada pelas próximas gerações, é que eu percebo que as pessoas estão falando, são honestas, e o outro lado meio que não quer entender também, sabe? Assim, por exemplo, vou dar um exemplo X aqui. Um casal de pessoas que estão ficando e a menina quer que o menino peça ela em namoro. E o menino fala abertamente para ela assim: eu não vou te pedir em namoro agora porque eu não quero isso agora para mim. Eu não quero assumir isso publicamente. Mas eu estou aqui todos os dias com você.
É isso que eu tenho pra te oferecer. Ele foi honesto. E aí é uma escolha da menina. Agora, decidir. Isso serve pra mim? Isso me cabe? Não de ficar cobrando ele pra que ele faça o que ela quer. Tá entendendo? Sim, sim. E aí eu fico, gente, mas... E sabe o que acontece muito com as mulheres da nossa geração? E eu acho que das anteriores até mais. Continuam ali, sofrem ali, e aí elas ficam, não, aí eu vou ficar, porque eu tenho certeza que se eu fizer assim... Porque ou se eu vou fizer, fazer um filho e ele vai realizar a vida dele. Porque eu vou fazer não sei o quê. E eu sou a mulher mais incrível e ficam preciosa ali vendo do se mudam mundo. o outro ou não. E aí sabe o que acontece na maior parte das vezes? Essas meninas e mulheres não conseguem o que elas querem, não conseguem o pedido de namoro, e aí elas pulam fora já hiper machucadas, tendo Sim. ultrapassado todos os seus limites e todas as Sim. suas vontades. Dá 2 semanas ele tá namorando com outra pessoa. Sim. Publicamente. E aí a pessoa sente que o erro é ela. Sendo que, no fim das contas, ela só não se priorizou e só não fez a Exatamente. escolha por ela. Ela estava mais Exatamente. preocupada com a escolha do outro do que com o que ela mesma queria. Você percebe a Tipo, importância do cuidado? você parou pra saber se você quer estar nessa relação? Você quer ser pedido em namoro ou você quer estar numa relação qualquer, Você né? quer ser escolhida? Porque isso É também acontece isso, muito. é isso, Você quer eu ser acho que é escolhida isso. E se sentir escolhida? O quanto isso pesa pra você de fato? Isso acontece muito. E às vezes são perguntas muito simples, sabe, Isa? De você colocar na balança, tipo, qual é a importância disso pra você de verdade? E às vezes, não vou nem falar porque, cara, é ridículo. Gente, não tem ridículo. Ridículo é não sentir. Bom, vamos pra próxima, então. Tenho a sensação de que me divertir vai causar grandes tragédias. Vivo no desprazer por isso. Como lidar? Nossa, achei esse um pouco tenso. Esse é intenso. Esse é o que eu responderia com uma certa propriedade de procure terapia. Porque, assim, quando você está se causando desprazer o tempo todo, quando tem alguma crença sobre você talvez se punir ou não ser merecedora, tem alguma coisa muito grande aí que existe, né? Passar uma vida se imputando dor e sofrimento voluntariamente, quer dizer, voluntariamente, mas porque você não consegue aceitar e se dar e se acolher nos momentos bons de prazer e de paz, eu acho que tem alguma coisa importante que precisa ser investigada. E aí não tem nem como dizer, não, porque aquele trauma ali, com a sua tia, não dá. Acho que procura uma terapia, assim, dentro das possibilidades para conseguir cuidar disso, porque é uma coisa importante e é uma coisa que causa dor por muito tempo. Sim. Não se achar merecedor, né? Ou se punir, a gente não sabe. Ou se punir. Não dá pra saber não qual dá. é, porque não foi muito específico. Exato. Mas eu acho que é isso. O melhor conselho é autoconhecimento e terapia pra você conseguir lidar Exatamente. com isso. Tentar entender de onde vem, qual é a base desse lugar de, não, eu não posso me dar prazer, eu não posso ser feliz. Qual é a base dessa crença, né? De que você precisa se machucar. Sim. Só entendendo talvez a base, ou entendendo como ela funciona, né? Porque eu também não sou muito... Porque ela fala que sensação de que quando ela se diverte, ela vai causar grandes tragédias. Eu queria entender melhor, mas não ficou muito claro, mas... Pois é. Por que você está se causando isso, né? Então, acho que autoconhecimento e terapia é a melhor resposta que a gente pode dar aqui pra melhor ela. de todas. Desculpa não ajudar mais. Mas Meu aí contato. marca aí a consulta. Bom, vou pra próxima então, tá? Porque em certos momentos sabemos que tem algo nos fazendo mal e ao invés de evitarmos ou pararmos, aí mesmo que continuamos. Aí a gente volta Toma, para a pergunta anterior, que fala de uma crença. Então, por exemplo, como a gente continua em relacionamento abusivo? Porra, eu sei que o cara é abusivo, mas eu não consigo me desvencilhar. Aí a gente tem que voltar naquelas crenças lá internas, lá de dentro de, não, porque eu preciso provar pra ele, não, porque eu preciso ser escolhida, não, porque eu preciso... A gente vai pra várias dores, ou então, eu aprendi que amor era sobre isso, eu aprendi que em algum lugar eu entendia que toda vez que minha mãe brigava comigo, na verdade, ela estava me amando, então eu tenho dificuldade de estar toda vez que briga. Enfim, pode ser 1 bilhão de coisas. O fato é que alguma crença sua, alguma dor sua, algum trauma, enfim, alguma coisa em você está sendo nutrido quando você continua, mesmo sentindo dor. Porque algum lugar está sendo alimentado. E o ideal é que a gente entenda qual é esse lugar para você... não é que, eu vou descobrir o lugar, pronto, vai virar a chavinha. Não, mas vai ser mais fácil você ter
aquela coerência que a gente falou na pergunta anterior, de pensar, sentir e agir da mesma forma, você vai saber que você pensa e você sente uma coisa, então você vai conseguir agir mais de acordo. Talvez aí more o autoconhecimento para você conseguir sair de uma situação ruim. Exato, Pensa. eu não tenho nem o que falar desse, porque você foi tão maravilhosa na sua resposta que Que bom. foi. Não tem nem o que dizer. Como identificar que eu estou com o esgotamento mental? Quais seriam os sintomas? Esgotamento mental normalmente fala de uma grande quantidade de coisas, né? Normalmente uma sequência de problemas, é a famosa estafa, né? E os sintomas são vários, são múltiplos. Eles podem ser físicos, eles podem ser emocionais, pode desencadear a crise de ansiedade, pode desencadear depressão, pode desencadear burnout, pode trazer palpitação no peito, pode trazer cefaleia, pode trazer hipertensão. Então, assim, sintomas são muitos e múltiplos. Eu acho... Aquela, né? Procure um profissional habilitado, mas... O disco que vai arranhar vai ser sempre esse. Gente. Mas essa poderia ser a resposta para todas as perguntas. Poderia. Porque eu acho que, na real, esse é o caminho de autoconhecimento maior, é fazer terapia. Então não se sinta mal por repetir isso, porque é um fato. É um fato. Sim. Né? Tipo, você não leva um pé quebrado no mecânico. Tudo bem. A situação extrema, não tem nada por perto, vou perguntar pro veterinário da esquina, talvez. Tudo bem. Mas, eu acho que é isso. Todas as perguntas até agora, imagino que todas venham, tipo, um profissional habilitado vai conseguir te dar uma resposta individual e mais concreta. Mas o fato é, como saber? Depende do seu estilo de vida, depende do seu ritmo de vida. Uma coisa que às vezes é uma sequência trágica de acontecimentos para um, para outro, não é nada. Para algumas pessoas, com determinadas situações emocionais passadas, dores e traumas e coisas, fazer uma sequência de ações, sei lá, fazer 3 dias de inovações é muito difícil e muito pesado. E significa romper muitas barreiras. E para outras pessoas, não. Para outras pessoas cara, mas você só fez isso. Então, assim, o que causa estafa em mim não é igual o que causa estafa em você. Sim. Não é o que causa... Às vezes tem uma sequência de fatos tensos, sei lá, me mudei, meu cachorro foi atropelado, que por sinal aconteceu comigo. E tô grávida e o negócio na gravidez não tá indo... Sabe? Tipo, caraca, em algum momento deu um bug. Pô, parou. Claro. Porque é uma sequência de coisas. Mas tem gente que talvez tire isso, assim, com o pé nas coisas. Tudo bem. Não é sobre o outro ser melhor ou você ser pior. Não é uma disputa, não, né? Não é uma disputa de dor, não é uma disputa de sofrimento. Tem uma frase que eu amo, que eu repito 1000 vezes. Não é porque um pé quebrado dói muito que um pé torcido dói menos. Não dá pra comparar dor, gente. Isso, assim, isso é indubitável. Isso a gente tem que tatuar. Aliás, Acho que essa pergunta emenda na próxima, que é como identificar de onde vêm meus traumas, e aí como identificar esses sintomas para, de fato, entender e parar de assistir vídeos que vão te dar um diagnóstico, ou que você vai se dar um autodiagnóstico, entendeu? Eu preciso procurar um psicólogo, eu preciso procurar um psiquiatra. Como que a gente faz esse mapeamento? Fala, caraca, agora eu não estou conseguindo mais lidar com isso sozinha, está sendo um sofrimento, né? Eu acho que quando você começa a perceber que na sua vida tem essas dissonâncias, assim. Qual a origem do trauma? Depende, para cada um vai ser uma coisa. Mesmo pai, mesma mãe, filhos gêmeos, mesma educação. Um vai lembrar da surra, outro vai lembrar da visita ao zoológico. Sabe? Tipo, é individual. Cada pessoa é única. Então, assim, é óbvio que a gente tem que ter muita responsabilidade, muito cuidado com o que a gente faz com os nossos filhos, isso é inquestionável. Mas é entender também que a gente não vai dar conta de tudo. Aquilo que pra você era um puta carinho, lhe dando liberdade e autonomia, às vezes pra criança, quando crescer, vai ser tipo, olha como minha mãe me deixa. Não interessa o que você faça. Não é o tempo todo sobre você. Toma essa aí, ó, público. Não é e você não vai conseguir atingir essas expectativas, né? Você não sabe o que você está criando de trauma, assim como os nossos pais não sabem, então... E assim como na maior parte das vezes não é intenção. Não é tem amor pra intenção, por isso que caramba. não sabe, porque você tá focado numa coisa, você não sabe o que você tá fazendo que vai ser um trauma pro seu filho, né? E eu acho que esse é o grande lance de você ter autoconhecimento suficiente, porque quando você sente, sabe, vê o que é sobre você, você fica muito mais disponível para enxergar o outro. E aí eu acho que a gente entra num lugar muito, muito
enfim, que eu acho incrível, né? A gente começa a perceber o nosso tamanho de verdade, porque a gente às vezes fica com umas síndromes infantis de ou eu sou o centro do mundo, ou eu sou o cocô do cavalo do bandido, e a gente fica nessa oscilação, e aí às vezes a gente acha que a gente é o centro do mundo do nosso filho, e tudo bem, que até uma certa idade eles fazem a gente ter certeza que a gente é o centro do mundo deles, mas primeiro que não dura pra sempre, e segundo que eu acho que tem essa oscilação, sabe? Tipo, eu sou muito importante para meus filhos, mas assim, tem um monte de coisa que vai ser deles, que vai ser da percepção deles, que independe de mim. Que é a vivência deles. Exatamente. Né? Você não, Exatamente. não adianta você criar todo o plano que você não vai nem atingir a expectativa dos seus pais, nem os seus filhos vão atingir suas expectativas, por menores que sejam, né? E aí que eu acho que entra o autoconhecimento para você assimilar o que tem de seu, o que você pegou de cada um, para você fazer o melhor possível com o que você tem, o que você pode, sem achar que você é o centro do universo e o centro da culpa ou da salvação, e, sabe, sem entrar nessa dicotomia, porque é muito pesada essa dicotomia que a gente carrega, é muito pesado. E aí vem um monte de gente cheia de dor, não, porque eu fiz assim, ai não, porque eu não fiz essa, tem gente que consegue assim. É isso. Parabéns, seu processo, vamos lá. Como é que a gente se conhece melhor para fazer o seu processo ser melhor para você? Porque no final é sobre isso. Uhum. E eu acho que sermos, principalmente pais, né? Pessoas no geral, humanos que lidam com pessoas em evolução, nós sermos bons pra gente, nós termos autocuidado com a gente se valorizar o que a gente carrega, nossas dores, nossas dúvidas, nossas incertezas, nossas alegrias, tudo. Valorizar isso é ensinar para os nossos filhos uma coisa preciosa, que eles importam, que cada um sente importa. Muito mais... E somos humanos e que a gente vai errar também, né? Exatamente. É muito mais importante eles entenderem isso do que eles acharem que você é o super-herói, porque em algum momento essa máscara vai cair. Exatamente. E você não vai conseguir sustentar isso, né? E sair da culpa, nem pra né? você e nem pro outro. Não, porque exatamente. eu não O posso... peso, tira esse peso de querer ser o super-herói também, né? Exatamente. Não, porque eu não posso fazer isso, porque senão eu vou ter que deixar a criança... Tá bom, você vai deixar a criança porque você tá indo fazer uma coisa que é muito importante pra você. Trabalhar é muito importante pra mim, exercitar é muito importante, quer dizer... E para você ser uma pessoa melhor, para você poder oferecer algo melhor. Né? Você fica tentando oferecer pro seu filho algo, ou pro seu parceiro algo melhor, que você primeiro precisa conquistar esse algo melhor. E mais do que algo melhor, porque você fica oferecendo pro outro a falta. Exato, que você não conquistou aquilo ainda. Você quer oferecer... O que você não conquistou, o que você não sabe como é, o que você não sabe como chegar, mas filho, vai lá ser feliz. Como? Aí você oferecendo toda a falta pra ele. Sim. Aí ele vai... Como é que ele vai ser feliz? Para de ser ansioso, sendo que... Uhum. Né? Exatamente. Complexo, terapia. Como ser persistente, sentindo dores no processo. Ninguém disse que o processo ia ser um mar de rosas, né? Mas eu acho que se as dores estão insuportáveis, alguma coisa tá errada no processo. Não é que tá errada, tipo... Não, tá tudo errado, para tudo. Não. Mas não é pro processo ser só sobre dor. O processo é para ter alegria de você estar percebendo. É para ter dor também, mas é você ter... Eu digo sempre que quando eu tô fazendo terapia, né, quando tô atendendo, que não me adianta eu desconstruir uma dor sua, ceifar uma dor sua e não te dar nenhum alicerce bom sobre você para você poder lidar com ela. Então, assim, o processo é ruim, mas é um processo meio que de substituição, de você tirar uma crença ruim e tentar usar um recurso bom sobre você. Então, se tá só doído, se tá só desabando tudo, e isso é uma coisa grave, enfim, não tem nada tipo, o código de ética de psicologia, não, mas isso é uma coisa que eu acho tensa, que eu já vi alguns psicólogos fazerem, sabe? Tipo, não, corta tudo, acaba tudo. Cara, não é assim, porque senão você tira coisas fundamentais da pessoa. Não dá pra você deixar a pessoa sem nada e falar reconstrói aí. Não, tem que ser um projeto de reconstrução do seu cuidado, da sua confiança, de saber com que recursos você conta dentro de você, pra aí a gente poder tratar das dores. Então, assim, se o processo tá só muito dolorido... Vamos rever, né? Tem que rever como é que tá sendo esse processo. De repente você tá indo rápido demais, de repente você tá sem ajuda e você precisa de algum auxílio, de repente você precisa desabafar com um amigo. De repente você precisa de outras redes para além da terapia. Entender de qual você precisa de uma ajuda medicamentosa, porque Sim. às vezes a gente precisa diminuir o sintoma pra gente conseguir chegar na dor, às vezes o sintoma tá muito alto.
Depende de um monte de coisa. Depende de qual é a dor desse seu processo. E que é importante entender também que a dor que seja, você pode pedir ajuda a qualquer Deve momento. pedir ajuda. Não só para um especialista, que é o mais importante, mas que se de repente você pode contar com um amigo, mandar uma mensagem, fazer um FaceTime, sei lá, mandar um áudio, abraçar um ursinho chorando, que seja, assim, eu acho que é importante trazer essa fragilidade, né? Tá tudo bem ser frágil, você sentir de fato essa dor e deixar ela percorrer por você, até para que ela vá embora, né? Sim, exatamente. Se você não deixar ela passar da porta, ela Exato. Nunca vai, ela vai ficar sempre na porta. Ela vai ficar ali te vai perturbando. Vai ficar te assombrando, exatamente. né? E uma das coisas que, bom, já que a gente tá falando inclusive de rede de apoio, uma das coisas que cada vez mais tem se estudado e tem sido pauta nos estudos mais recentes é sobre a importância da gente aprender não só a lidar com a nossa vulnerabilidade, quanto a importância da rede de apoio. Ter redes, ter conexões, tá atrelado a ter qualidade de vida, bem-estar, felicidade. Os marcadores dessas coisas são mais altos sobre redes que você conta do que sobre condição financeira, por exemplo. Sim. Não vou sair citando coisas aleatoriamente, mas, enfim, existem estudos, que eu não vou saber nesse momento precisar quais, mas eles existem, falando sobre a importância, a neuroplasticidade do cérebro, como a neuroplasticidade é influenciada pela rede com a qual você convive. Então, assim, cara, não subestimem rede de apoio, principalmente mulheres, porque, enfim, todas as condições que as mulheres vivem no mundo machista, mas principalmente porque a gente foi muito educada num modelo muito sozinha. A gente veio de uma geração de mães que tinham que ser 10 em 1000. E a última coisa que sobrava era tempo para as próprias conexões, para as próprias coisas. Sim, e ainda era visto como besteira, exatamente. né? Pra quê? Ter amigo? Dane-se. E não é Sim. assim, sabe? Então, assim, valorizem esse tempo, valorizem essas pessoas, valorizem essas conexões, porque transformam Sim. com quem você vai fazer o bucinho suado toda semana. Claro, e não só transforma, mas como... Eu acho que a gente, depois de uma certa idade, acha que não vai mais fazer amigos e que é isso, né? E aí começa a maternidade fica solitária e você vai tendo problemas de adulto e você acha que você não vai construir mais nada, né? E, na real, a sua vida está acontecendo, você está construindo. Então, cultiva também, traz essas pessoas para perto. Elas também podem estar precisando de você, né? Sempre essa troca. E a importância da comunicação e do diálogo, né, Isa? Porque, sim. Pô, gente, nesse momento, esse formato aqui, como eu normalmente estava presente, não vou conseguir. Pô, gente, tô precisando de uma ajuda fazer claro aqui. também, né? Deixar claro pro outro, né? O que eu posso te oferecer, qual é o meu limite. A última pergunta agora emenda um pouco nisso. Aquele momento, eu me sentindo assim, mas eu acho que a gente vai devagar um pouco sobre ela. É uma história. Como me afastar de uma amizade tóxica sem me sentir culpada? Tenho uma amiga que suga as minhas energias e me cobra o que não posso oferecer, de tempo e atenção. Além de ser extremamente focada somente nos problemas dela. Como lidar? Então, toda relação no mundo é troca. Tirando a relação de pais e filhos, porque a gente está falando de enfim, uma peculiaridade de relação, uma relação particular onde você se comprometeu a colocar alguém no mundo. Tirando isso, aquele momento. Tirando isso, todas as relações amorosas, profissionais, amizade, tudo na vida é troca. Tudo que você... É muito chata aquela relação onde você dá, oferece, e aí a pessoa só fica, quero, me dá isso também, isso aqui, me dá... Seja em termos concretos e seja em termos emocionais. Todas esse tipo de relação é muito chata, ela é ruim, ela é desigual. E aí eu acho que cabe mais uma vez a pergunta, o que você está ganhando nessa relação que te faz ficar nela? Por que ela é importante para você? Exatamente. E se você já identificou que ela é tóxica, por que você... Eu acho que a questão dela é como se desvencilhar, né? Porque eu acho que ela já mapeou que é tóxica a relação. Talvez ela já tenha identificado isso na terapia. E rola uma culpa. Ela falou de culpa, né? É uma culpa de deixar a outra pessoa sozinha ou de não estar sendo uma boa amiga. Qual é o limite, né? Que você é amigo, mas está te prejudicando. Então, que amizade é essa, né? O limite do outro nunca pode passar o seu próprio limite. E isso é muito difícil da gente lidar. E quando ela fala, não, porque eu fico com culpa... eu brinco sempre que em 10 anos de profissão,
Eu vejo função para todos os sentimentos. Todos os sentimentos. Ah, mas arrogância, tá bom. Tem uma situação que a arrogância vai ser ótima, que vai salvar a vida de alguém, sei lá. Todos os sentimentos têm algum tipo de... Função. Todos. Ah, o medo, tá bom. Tem medo do abismo, não vou ficar brincando aqui no precipício. Sim. Porém, a culpa, ela é o único sentimento que, assim, mesmo vasculhando muito, mesmo pensando muito, mesmo estudando, eu não consigo encontrar a função para culpa. Porque as pessoas falam, porque é Itória, sempre fica destrutivo. E aí eu sempre me questiono, qual é a função de um sentimento tão destrutivo? Por que você se imputa uma coisa tão destrutiva? E aí, né, pensando nisso, né, ela fica culpada por dar... Que culpa é essa? De onde vem? Que história é essa culpa? Por que ela precisa carregar uma coisa assim? Por que ela precisa ultrapassar os limites dela? Por que dói quando alguém ultrapassa o limite dela e dói mais ela dar o limite para a pessoa do que ela ser aviltada no próprio espaço, do que ela ser invadida nesse espaço? Então, eu acho que por aí a gente começa a meio que mapear. Não tem faça assim, vire à esquerda, diga... Não tem. É isso. Mas eu acho que a grande fonte é por que para você é mais fácil deixar que alguém te invada do que dizer para a pessoa, olha, desse limite não pode passar. E se essa pessoa for embora quando você colocar limite? Porque às vezes nem vai, assim, muito comum que às vezes a pessoa fale, então deixa eu me realinhar as expectativas. 2 pessoas adultas conseguem conversar, quando elas são adultas, mentais, emocionais, elas conseguem dialogar nos limites. E, normalmente, quando a gente não consegue dialogar nos limites, é porque a gente está falando com a nossa criança interna, com a criança interna do outro. E aí para de ser sobre o outro e os limites entre eu e o outro. E passa a ser sobre as minhas dores, as suas dores. Então, assim... Vira uma disputa de dor. Exatamente. Então, separa direitinho, assim, o que é meu incômodo nessa relação, como eu vou comunicar, e se o outro vai aceitar ou não, isso vai parametrizar se a gente continua ou não. Uma conversa de adultos por exemplo, eu chegar, sei lá... conjugalidade é muito mais fácil, né? Porque fala de limites muito próximos o tempo todo. Eu chegar pro meu marido e falar, não, tô me sentindo sobrecarregada. E aí ele fala, puxa, então vamos ver. Por que você tá se sentindo sobrecarregada? E aí ele fala, mas olha, você não... Tem várias opções. Ou ele fala, mas você não tá vendo isso, isso e isso, que eu também tô fazendo, vamos dialogar, e a gente ajusta, e a gente vê. Não é chegar dizendo que o outro tá certo ou tá errado, mas é se colocar disposto a ouvir o outro e restabelecer as coisas. Ou então virar e falar, realmente, você tá falando... É verdade, tá certo, tô meio relapso nisso, então eu vou tomar mais essas rédeas. Ou então falar, poxa, olha, desculpa, mas quando você me fala isso, eu me sinto injustiçado, porque eu me sinto fazendo também um monte de coisa que também não é vista. Existem várias opções quando você dialoga de verdade com o outro, mas isso implica em você estar disposto a ouvir e disposto a falar. Sim. E aí, muitas vezes, a gente fica só com medo de falar e fica lá, quietinho, Sim. com a viola dentro do saco, se sentindo usurpado. E aí a culpa é nociva demais, porque ela fica autodestruindo. Você fica culpado de não falar, de não saber, de se sentir assim, e vai se autodestruindo ao invés de dialogar com o outro. O diálogo constrói. A culpa só é autodestrutiva, principalmente porque ela fica normalmente só na gente. Eu sinto que quando se trata de uma relação amorosa e o outro já chegou nesse nível de perceber que vive uma relação abusiva e já tá saco cheio, é mais fácil você chegar para esse término do que uma amizade. Eu acho que tem uma questão com as amizades que você tem que preservar e às vezes passa do limite e você tem dificuldade de falar, aqui não, se for para ser assim, beijinho, vai viver sua vida e eu vou viver minha vida, né? Eu sinto que não tem essa conversa entre as amizades, acaba rolando um distanciamento natural, mas por que não normalizar que amizades também não precisam ser para sempre, né? Normalizar o não vou. Por que você não vai? Não Porque me eu cabe, quero. essa amizade não me cabe também, não faz mais sentido, não me cabe. Acho que é normal, a gente vai mudando ao longo do processo e pô, cai fora, né? Você já percebeu que tá sendo tóxico para você e você não consegue se fazer entender pra pessoa, eu cairia fora tranquilamente, sem Mas o é que menor você tem peso na facilidade com consciência. isso, né, amor? Amiga, mas hoje em dia, né, com Sim, 34 você anos, construiu porque já isso. tomei muito Mas é na porque cara. pra muita gente, às vezes, é muito difícil sair, sabe? de Sim, determinadas sim. Então, situações. por isso que eu tô me colocando no lugar, Sim. porque já foi e já me enrosquei muito. Sim. Pra não deixar o outro constrangido e a pessoa não tava nem aí se ela tava me constrangendo, se ela tava respeitando o meu limite, né? Enfim. Sim. Por isso que eu acho, assim, independente de qualquer coisa, eu acho que a gente tem uma responsabilidade na vida. E a responsabilidade, tirando em situações abusivas, assim, que aí é um foda-se gigante,
Mas toda relação que você está se propondo a ter com alguém é parte da sua responsabilidade comunicar a sua parte. Pra mim, isso aqui em todas as relações. E a gente tem muita dificuldade nisso, porque a gente fica com culpa de falar pro outro, porque não... E sabe, é tão mais fácil se for um diálogo adulto, honesto, e sinalizando. Isso aqui eu não gosto, não. Pode não... Sabe? É tão mais simples. Então, eu acho que é isso, entendeu? Onde é que tá essa culpa? Qual é essa culpa? Primeiro tratar isso. Se entender, se resolver. Exatamente. E... Porque começa a ter ação baseada na culpa, depois vai dizer que vai levar a culpa pra si mesmo. É porque eu fiz isso, clássico. A galera toma uma atitude, entende, mas como não resolve a culpa, fica... porque remoendo, né? Na verdade, eu que fiz aquilo. Mas fulano tão legal, fazia aquilo por mim. Meu Deus, por que eu fiz? Sabe? Então, solucione a culpa primeiro. Qual é a culpa? Culpa de quê, né? Exatamente. Porque você é a única responsável por essa pessoa. Exatamente. Não é? Finalizamos perguntas, mas antes de trazer encerramento, eu quero que você responda a pergunta final de quais são os seus projetos para 2024. E agradecer a todo mundo que mandou pergunta. Foram bem legais as perguntas. Foram mesmo. Quero fazer de novo. Quero mais relatos, quero histórias. Eu gostei disso, hein? Gostei. Depois que eu me Por isso que eu quero acostumei entender aqui, quais são os seus café. projetos para 2024. Então, fazer um bloco mensal aqui, não tô brincando. Pode cortar isso, tá? Então, em 2024, eu acho que é um ano importante para mim, porque é a retomada depois de 4 anos de maternidade intensa e pandemia, né? Eu tive um filho seguido do outro, nasceu e a pandemia começou 7 dias depois. O Dante, que vai fazer aniversário, de 4 aninhos. Lindo. E aí, logo depois que o Dante fez 1 ano, eu engravidei da Morgana, e aí foi todo um rolê, mudança pra cá. Foi muita coisa. E aí, obviamente, graças a Deus eu tinha... A Deus não. As deusas. Graças às deusas, eu tinha uma profissão suficientemente estável já na clínica para conseguir fazer isso em concomitância, né? Todo esse processo. Tive pacientes incríveis e lindos que sempre tiveram muito respeito e foram muito atenciosos com toda a minha maternidade. E eu acho que a troca, né? Você cultivou isso, era o que eu ia falar. Eles, e eles são super cuidadosos. Eu fico muito feliz com isso. E depois desses 4 anos, onde eu tive que dividir a minha profissão, que para mim é muito importante, com a maternidade, agora que as crianças finalmente estão com uma idade mais... Dizer que eles estão independentes com 4 e 2 anos é um pouco de forçação da minha parte. Mas eles descobriram que o centro do mundo, além de mim, existem outros. O mundo pode orbitar em volta de outras pessoas. Isso facilita muito. Então, agora eu me sinto com mais energia para investir mais na minha profissão novo, né? Para poder encher de novo, botar mais pacientes em horários menos... cabulosos. Pois é. Tipo, na hora de botar as crianças para dormir, tá bom. Um dia na semana eu consigo mais ter esse jogo. Enfim, agora eu me sinto mais pronta para conseguir esse investimento. E aí, um dos grandes desafios que eu me propus em 2024 foi justamente das redes sociais, que ainda não está exatamente como eu quero, porque, bom, tivemos... Mas é um processo. É um processo, tá? Fica calma. Mas é uma ideia, assim. Eu comecei o ano de 2024 querendo muito que o processo de ficar rolando nas redes sociais, que a gente usa como recurso, justamente isso, pudesse expandir e as pessoas pudessem, enquanto estão lá, ver uma pergunta de efeito, assim, que fazem elas pararem e pensar sobre alguma coisa. Ou elas ouvirem alguma coisa que fala, caraca, olha, eu também sinto isso. Que era o que a gente estava falando no início, né? Conforme você vai abrindo, você vai percebendo de outras formas. Então, trazer meio que uma portinha para as pessoas. Obrigada por isso, porque é importante demais, assim. Eu sempre falo isso para os meus convidados aqui. Continuem, porque isso afeta as pessoas e traz acolhimento. E eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui também. Quero te dar um abraço para agradecer. Maravilhosa. Obrigada a você. Obrigada por estar aqui disponível. Obrigada pela minha equipe que está aqui, ó. Linda. Podia até bater palma. Maravilhosos.
palmas. Se não fossem vocês, isso não estaria acontecendo. De verdade, do fundo do meu coração, tô Hoje emocionada. a gente tem até set especial. Nossa, né? a gente locou, fez essa locação incrível desse lugar maravilhoso, que é a casa da minha amiga Olivia, Que, ceramista aliás, também, ó, professora de cerâmica. Percebam os objetos de cerâmica. Vou botar da aqui casa. o arroba Vai ter dela, também. caso vocês queiram adquirir aqui, ó, uma canequinha. Ou fazer uma aula de cerâmica maravilhosa. É, super indicamos a aula de cerâmica, inclusive. E eu gostaria de lembrar você de seguir o nosso podcast no @ablamulherpod em todas as redes sociais. Eu vou deixar o arroba aqui embaixo. E caso vocês não saibam, também sou tatuadora. Me segue lá nas redes, @tatu.isa. Vai estar tudo aqui na descrição. Venho te lembrar de compartilhar, curtir, comentar e encomendar a sua canequinha. Quem ficou aqui até o final, gostaria de pedir para deixar aqui nos comentários a figurinha de canequinha. Vamos combinar canequinha? Coloca aí a figurinha de canequinha pra gente homenagear a minha amiga Olivia, que emprestou a casa aqui pra gente. É isso, gente. Um beijo. Obrigada. Tchau. Habla, mulher.